Saudação de bem-vindo a ele. Deus abençoe. Muito bem-vindo. Sou igreja. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Só para quem está vivo, a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes nessa noite por estar aqui? Mais feliz ainda está eu, ou melhor, estou eu, né? Na verdade eu vim aprender, e do lado do pastor Jonas ali tem um arsenal que eu estou levando, e na verdade nem esperava estar aqui ministrando, nem sexta, nem hoje. É uma oportunidade que Deus está nos dando, né? E a gente não pode rejeitá-la. Mas eu vim aqui para aprender com vocês, né? Como eu disse aqui na sexta-feira, a nossa igreja ela vem de um processo fantástico. Nós estamos em tramitação para células. Nossa igreja era a igreja Catedral do Avivamento, uma igreja que tinha como nosso mentor o pastor Marco Feliciano, você deve o conhecer, durante um bom tempo. E a gente sentiu no coração que Deus queria que nós produzíssemos discípulos, né? E a gente começou a olhar algumas igrejas que tinham esse trabalho de cuidado pessoal, dessa preocupação em formar alguém, não formar apenas multidões, mas formar a pessoa, formar aquele que vai prosseguir aquilo que um dia Jesus começou a fazer. E um dia eu olhei a cidade de Formiga e vi vocês. Talvez vocês não saibam, mas vocês são uma referência para o Brasil. Se você acreditasse, tinha dado um glória a Deus. Vocês são uma referência para a nação. Mas às vezes vocês que estão aqui dentro não valorizam tanto quem vocês se tornaram em Jesus. Então eu vim aqui para poder aprender. Né? Aprender, o pastor me mostrou o prédio, mostrou os projetos, mostrou tudo. Falei, rapaz, é só Deus mesmo na vida dele, para fazer tudo aquilo que Deus colocou no coração dele. E ele disse, uma cidade que não tem um porte grande, 65 mil habitantes, então essa é uma igreja que com certeza já ultrapassou a dimensão do natural. Ela já caminha no terceiro pavimento. Amém? Pois bem, eu sou casado há 15 anos, na verdade eu moro em Guarapari, uma terra complicada, né? Mas que tem pelo menos lá um mar, uma água de coco, um milho verde, um picolé, né? E umas ondas para você surfar. Eu estou lá há 5 anos, mas eu sou mineiro de Cataguases, eu sou ali da zona da Mata Mineira, próximo de Juiz de Fora. Só que eu estou em Guarapari há 5 anos, e há um ano, vai fazer agora 1 ano e 6 meses, nós estamos na tramitação para a célula, a nossa igreja se emancipou, e nós queremos sonhar com tudo isso que vocês estão vivendo. Então, como Paulo disse, sejam meus copiadores como eu sou de Cristo, eu dizia para o pastor que nós vamos copiar vocês. Então, a catedral em Guarapari vai ser uma cópia de Formiga. Bom, vamos tentar fazer alguma coisa parecida, pastor. Se assim Deus permitir, nós vamos seguindo nesse caminho. E hoje nós temos, não sei quantas células vocês têm aqui, mas nós já chegamos no número de 8 células. Né? Para uma igreja tradicional, né, das irmãzinhas de coque, né, da igreja que tem um círculo de oração, aquela coisa toda, isso para nós é um feito fantástico. Né? Então nós estamos muito esperançosos e cheios de expectativa para aquilo que Deus há de fazer naquele lugar. Eu só queria pedir para você uma coisa. Vocês podem me ajudar, sim ou não? Como vocês podem nos ajudar? Orando por nós. Ore por nós, porque, por exemplo, vocês aqui no carnaval, vocês podem ter pelo menos um retiro de carnaval. Lá nós não temos condições para isso, porque todas as pessoas estão envolvidas num trabalho em volta do turismo. Então o verão é o momento em que o pastor mais sofre. Era para ele ficar feliz, porque o verão chegou. Mas o verão para um pastor em Guarapari é uma tempestade muito grande. Mas Jesus, ele caminhou andando sobre o litoral, pregando no litoral, para dizer que é possível. Amém? Pode dizer um amém? Pois bem, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 6, vocês que nos acompanham pela internet também. Eu sou casado há 15 anos, como eu disse, tenho 3 filhos, um de 21, um de 10 e um de 5, e pretendo parar por aqui. São só meninos,
E esse negócio de tentar menina, tem um amigo meu que tem 12. Eu não quero correr esse risco. Porque 3 já dá para rir e para... Quando se encontraram, João capítulo 6. E eu quero dizer para vocês que eu volto assim, participei do retiro aqui do Recal. E eu volto aqui, pastor, reciclado. Eu volto recalchutado. Né? Eu volto na visão, na força de que há possibilidade de transformarmos uma comunidade. João capítulo 6, se você encontrou, coloque sobre os seus pés. A reverência não está em ficar sentado em pé. É só para você esticar um pouquinho os ossos. Já que você não vai na academia, você vem na academia de Jeová, né? Pastor manda você sentar, você senta, levanta a mão. Isso é exercício. Amém? O tecladista, ele pode estar aqui com a gente? Porque enquanto ele anestesia, o pessoal sobe para o céu, mas quando o pessoal descer, ele desce também. Enquanto ele anestesia, Jesus opera. Amém? Lucas capítulo 6. João, desculpa, é porque eu tenho outras referências de Lucas aqui que eu vou falar depois. É porque é tudo igual. João capítulo 6, versículo 2 ao 9. Quem encontrou diz um amém bem forte aí. Que bom, igreja pentecostal é outra coisa, né, irmão? Tem vida, tem fogo, né? Diz assim: e grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Filipe, aonde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Diga assim: às vezes Jesus nos pergunta só para nos experimentar, porque ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Versículo 7 diz assim: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não seria o suficiente para que cada um deles come um pouco. Mas um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Amém? Coloque a Bíblia no banco, na sua cadeira, dá a mão quem está do seu lado, dá um recado santo para ele. Diga para ele assim: hoje o negócio vai estreitar para o seu lado, porque se você estiver congelando, você vai derreter, porque nas minhas mãos tem fogo do Espírito Santo. Se você crê, você pode dar uma glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Vamos orar. Ainda de mãos dadas, o seu irmão, porque eu creio nisso. Senhor, nessa noite nós estamos aqui em Formiga, uma cidade, uma igreja, um pastor que tem sido referencial para tantos pastores em tantos estados, em tantas nações. Nós viemos aqui, ó Deus, para poder aprender, sentar, ouvir e participar, para poder ver, ó Pai, o que o Senhor está movendo nesse lugar. Essa unção, essa glória que está sobre essa cidade, que possa ser espalhada por outras cidades da nossa nação. Que igrejas hoje que vivem, Senhor, talvez um trauma, problemas psicossomáticos e problemas até da membresia, possam entender que há um chamado muito maior do que a instituição. Há um chamado muito maior do que uma placa, uma denominação ou um pastor. Há um chamado das nações que está sobre nós, sobre cada um de nós. E talvez, ó Pai, pessoas que entraram por essas portas essa noite
vieram cansadas, talvez sem força para poder continuar o dia de amanhã. São tantos problemas, ó Pai, que nos cercam, tentando parar, tentando fazer com que nós venhamos desanimar. Aquele que entrou enfermo, venha sair curado para a glória do Teu nome. Quem entrou desanimado, desmotivado, Senhor, que possa sair renovados pela força do Senhor nessa noite. Aqueles que entraram sem expectativa, que possam ser renovados, Senhor, nessa noite, porque nessa noite o Senhor vai abrir um horizonte para a nossa vida. Jesus, aquilo que eu não consegui expressar pela minha limitação, porque sou um ser humano, que o Teu Santo Espírito possa revelar a cada coração, mas que ninguém que entrou por essas portas nessa noite, quem me acompanha pela internet, Senhor, possa continuar estando ou sendo estando da mesma maneira que se encontraram ao chegar aqui e ao começar a ouvir a mensagem, mas que nessa noite possa ser um divisor de águas para a nossa vida. Assim nós cremos. Espírito Santo, vem estar conosco nesse lugar, como o Senhor já esteve no início do culto. Venha estar presente, porque se o Senhor não estiver aqui, em vão é a nossa presença, e que a Tua glória venha se manifestar no nosso meio. Assim nós cremos, em nome de Jesus. E você pode aplaudir e dar um glória bem forte e se assentar. Se assente em nome de Jesus enquanto eu tomo uma água aqui. Eu estava numa dieta, mas o Jonatas me desviou. Então você vai me ver tomando muita água aqui, porque eu estou numa dieta fortíssima contra... Até esqueci o nome dos negócios. Vou ler, depois eu lembro. Carboidrato. E o Jonas está assim: pastor, é só hoje. Mas isso foi sexta, né? Aí no sábado, pastor, é só hoje. Aí foi sábado. Pastor, é só hoje. Foi domingo. Então eu não quero mais andar com o Jonas. Irmãos, nós acabamos de ouvir um texto que ele tem tudo a ver com o que essa igreja está vivendo. Ele tem tudo a ver com aquilo que eu aprendi lá nos 3 dias que eu fiquei, 2 dias que eu fiquei, e os dias que eu tenho andado com o pastor Alvim e com os irmãos dessa igreja. E antes de começar a ministrar, eu quero agradecer, pastor, pelo carinho fantástico que o senhor me recebeu aqui. O senhor nem me conhecia direito, e o senhor me recebeu com honra, me recebeu com carinho, com cuidado, a sua família. Obrigado a vocês, a igreja de Formiga, o irmão Zé do Limão, que Deus abençoe, levou 2 limão para mim lá ontem. E a todos vocês assim que me cumprimentaram, me abraçaram, né? O povo mineiro é um povo fantástico. Então eu louvo a Deus por esses dias que eu passei aqui. Foram dias maravilhosos, e quero voltar mais vezes. E quando vocês forem lá, vocês sabem aonde nos procurar. Quando nós lemos essa história sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes, nós, ao ler o primeiro livro, o livro de Lucas ou Marcos, os primeiros livros que contam essa história, mesmo a narrativa, eles escondem, ou melhor, eles não contam um fator importantíssimo dessa passagem. Mas eles contam que os discípulos agora estavam vindo ou sabendo de uma notícia terrível. A notícia era que Herodes havia cortado a cabeça de João Batista e colocado sobre um prato e dado àquela mulher endemoniada. Os discípulos, ouvindo aquilo tudo, ficou com o coração endurecido. E a Bíblia diz que Jesus então agora ele começa a ir, a caminhar, a navegar para o outro lado do lago, que era do mar da Galileia, que era o lugar de Tiberíades. E a Páscoa estava se aproximando, uma grande festa, uma festa fantástica, uma festa referencial até para nós, que não somos judeus. Então você tenta imaginar o que é uma festa da Páscoa para aquele povo. E a Bíblia diz que a multidão viram que Jesus ia passando, ia caminhando para esse lugar. E o mais interessante é que essa multidão de várias cidades, eu não sei como é que eles conseguiram esparramar a notícia tão rápido assim, irmão. Porque rapidamente todos ficaram sabendo que Jesus estaria lá. E eles começaram a correr em tão grande número que eles chegaram primeiro no lugar do que o próprio Cristo e a sua comitiva. E a Bíblia diz que era uma multidão de famintos.
Nos evangelhos diz que há uma multidão de pessoas como se não tivessem pastores. E o que Jesus queria? Que alguém alimentasse aquela multidão faminta. Ontem o retiro, creio eu, que foi uma preparação para que você seja um portador de alimento para uma multidão que está faminta aí fora. O retiro, ele foi nada mais do que dizer que você possui nas tuas mãos o alimento, a comida necessária para aqueles que estão morrendo aí fora, que estão como ovelhas sem pastor. Mas você percebe que muitos desencontros agora acontecem nessa passagem. Já percebeu que Jesus gostava de comer peixe e pão? Você não vê Jesus comendo um cordeiro assado. Você não vê Jesus comendo uma carne mais fácil de se degustar ou de comer. Por que Jesus queria comer peixe? Por quê? Porque peixe significa doutrina, ensinamento. Os seus esqueletos, os seus espinhos. As pessoas, quando vai comer um peixe, aqui eu percebo que muitos gostam de peixe. Você não come o peixe como você come uma carne de churrasco. Você parte ali e bota na boca, engole no peixe, você gasta tempo. E Jesus precisava de tempo com os seus discípulos para poder ensinar. Então Jesus sempre comia pão e sempre comia peixe, porque o peixe ele demorava, gastava um tempo muito maior. Enquanto comiam, conversavam, enquanto arrancavam o espinho, conversavam. O que Jesus precisava era de tempo para poder ensinar os seus discípulos. Então o peixe tem um simbolismo fantástico de disciplina, de doutrina, de ensinamento, de paciência. Então Jesus, ele sempre comia esses peixes e pães com os seus discípulos. Mas agora algo acontece aqui na história que ela começa a falar profundamente para nós. A Bíblia diz que Jesus diz para um dos discípulos, Filipe: é vocês que têm que dar o que comer à multidão. Porque Filipe agora e os discípulos, ao perceber que a multidão estava se aproximando de Cristo, estava se aproximando, e Jesus começou a ensiná-la, e o tempo já era um tempo avançado. Os discípulos se aproximam de Jesus e falam: Jesus, é melhor que o Senhor se livre desse povo logo, que eles voltem para suas cidadezinhas, para que eles possam ainda encontrar algum alimento, porque devem estar cansados. Já é o dia inteiro, eles estão ouvindo o Senhor falar aqui, e já não tem comida o suficiente para tantas pessoas aqui nesse lugar. Mas Jesus agora diz, em um dos evangelhos, você vai encontrar isso em Lucas capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Você vai encontrar também em Marcos 6, do 33 ao 37. Mas eu estou lendo aqui o João 6, 2 a 9, que conta a mesma história. Jesus disse que era para os discípulos darem de comer à multidão que estava faminta. Há uma multidão faminta que depende dos discípulos de Cristo. Há uma multidão faminta que está à espera de uma palavra, de um alimento espiritual, para que elas possam ter força para caminhar mais uma semana, mais 2 semanas. Talvez você encontre várias pessoas pela rua desanimadas, querendo entregar os pontos e desistir. Mas depois que você dá uma palavra, um aconselhamento, como o pastor Alvim bem disse aqui, a pessoa encontra força para caminhar pelo menos mais uns dias, até talvez encontrar um alimento mais sólido. Você possui o alimento que Jesus precisa para dar à multidão. O alimento está nas tuas mãos. É você que é o portador desse alimento, para alimentar os famintos, para alimentar as pessoas que estão com fome e com sede. A Bíblia diz: bem-aventurados que têm sede de justiça, fome e sede, porque eles serão, mais uma vez, porque eles serão saciados. Por quem? Pelos discípulos. Eu queria saber se tem algum discípulo aqui nessa noite. Vou te dar mais uma chance para você não pecar contra Deus. Quem são os discípulos de Jesus nessa noite, nesse lugar? Então repita assim: o alimento que a multidão necessita está nas minhas mãos. Porém agora Filipe manda se livrar do povo, porque às vezes nós não queremos tanta responsabilidade. Eu venho de um lugar onde nem todos querem ter uma grande responsabilidade. Nem todos querem cuidar da multidão faminta e perdida. Filipe então, ele começa agora a indagar, e agora ele começa a colocar a sua própria vida em jogo.
Porque a resposta dele, se você continuar lendo os versículos, vai dizer assim: Jesus, nem 200 dinheiros será o suficiente para poder alimentar toda essa multidão. O que Filipe estava dizendo era assim: Jesus, nem se eu trabalhar o ano inteiro, porque 200 dinheiros simboliza um ano de trabalho, nem se eu trabalhar um ano inteiro com aquilo que eu ganho, com o meu recebimento, com o meu salário, eu não terei condições de poder alimentar toda essa multidão. Mas entenda que os discípulos vinham de um coração ferido, eles vinham de um momento complexo, o momento em que João Batista, uma grande referência para eles, estava morto, decapitado. E o coração duro às vezes não nos permite entender aquilo que Deus quer que nós venhamos realizar. Um coração duro às vezes é um impedimento para realizarmos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. A Bíblia vai além. A festa da Páscoa estava próxima. Então eu queria que você começasse a imaginar comigo, que se você começar a imaginar, tudo fica mais fácil. No lugarejo, no arraial, lá na roça, havia um menino, e a sua mãe agora estava preparando o quê? Preparando a sua merenda, o seu lanche. O menino ia passar a Páscoa naquela festa, o menino estaria naqueles dias, na festa também, na Páscoa. E a mãe coloca na sua mochila 5 pães e 2 peixes, pães caseiros. E talvez a mãe tinha dito ao filho: olha, vá, cuidado, participe da festa, vai lá, está aqui o lanche para você poder comer esses dias que você vai ficar lá. Pelo menos o lanche da ida e do dia para você ficar lá, você está levando aí no seu bornal, você está levando aí na sua mochila. E o menino, um jovem, pequeno, ele começa agora a caminhar sentido justamente aonde Jesus estava. E de repente ele avista uma multidão, e agora ele entra no meio da multidão. Mas os discípulos não tinham alimento, os discípulos não tinham comida, os discípulos não tinham expectativa, os discípulos não tinham uma direção. Os discípulos, a única coisa que eles sabiam naquele momento era dispensar a multidão que estava faminta. Mas se Jesus perguntou se Filipe tinha, era para poder experimentar. E às vezes ele fala isso com você, que você vai ser um líder de célula, um líder que vai possuir o alimento nas mãos. E você às vezes fala: não, eu não sou capaz, é muito difícil para mim. Talvez você diz que não tem tempo, talvez você diz que são tantos afazeres que não teria condições de você cuidar de outras pessoas. Mas eu tenho aprendido na minha vida, nesse pouco tempo, em que quando nós começamos a cuidar do reino de Deus, que não são estruturas, são pessoas, Deus começa a cuidar de tudo que é seu. Quando você começa a cuidar, a zelar, a aconselhar, a curar as feridas das pessoas que são o reino de Deus, Ele começa a cuidar da sua vida, cuidar da sua empresa, cuidar da sua saúde, cuidar dos seus filhos, cuidar de tudo que você possui. Quando você coloca primeiro o reino de Deus à sua frente, as demais coisas Ele vai acrescentando na tua vida, Ele vai começando a cuidar de você. Mas os discípulos não queriam esse compromisso. Mas enviam um menino em contrapartida no mesmo caminho. Sabe por quê? Porque se o discípulo não se levantar, alguém vai se levantar. Se você não se levantar, alguém vai se levantar no seu lugar. Se você não for, alguém irá no seu lugar. A obra ela não para porque eu não vou, porque se não quiser ir, outro irá no meu lugar. E essa pessoa que irá no meu lugar fará muito mais do que eu poderia fazer. Eu queria saber nessa noite quem Deus usará nesse lugar para alimentar os famintos. Pastor, famintos de onde? Nós já ganhamos quase a cidade inteira, mas ainda falta muito a ser ganho nesse lugar. Há muitas pessoas perdidas ainda. Há muitas pessoas na sua família, que é você, que é a pessoa que tem o pão, o alimento, o peixe para dar para ela. Tem muitos maridos ainda afastados da igreja, tem muitas mulheres ainda afastadas da igreja, ainda tem muitos filhos que ainda necessitam serem restaurados e voltarem para a casa de Deus. E é você que Deus vai usar para levar esse alimento para essa multidão faminta, para resgatá-los para a casa de Deus. Você pode dizer um amém por isso? E o menino ia caminhando, pastor Alvin. O menino ia chegando, o menino estava se aproximando. E de repente André observa alguém chegando com uma mochila, chegando com uma merendeira. O menino ainda novo,
E Jesus pergunta: olha, vocês não têm nada por aí? E André fala assim: olha, nós discípulos não, mas está chegando aqui um rapaz, um menino, né? E ele parece que tem alguma coisa. Deixa eu ver, ele tem aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: então peça a ele os 5 pães e os 2 peixes. Peça a ele. Tente imaginar essa criança, esse jovem, adolescente, esse menino. Quando é indagado por André: olha, Jesus mandou pedir o seu alimento. E sem resistência nenhuma ele entrega tudo que tem. Você não entendeu? Às vezes Jesus vai te pedir tudo que você tem. Pastor, mas tudo o quê? A sua vida por inteiro. A sua vida por completo. E esse menino então entrega tudo que ele tinha. Ele entrega os seus 5 pães e 2 peixes. E Jesus então começa a organizar agora a distribuição desses peixes. Começa agora a organizar a alimentação de toda essa multidão que estava sentada. Entenda bem. O menino veio da sua cidade com quantos pães? Quantos peixes? Presta atenção. Quantos dias de trabalho Filipe disse que teria que trabalhar para poder pagar todo aquele custo? Quantos? 200 dias, que tirando o sábado do judeu, tirando algumas festas judaicas, vai completar praticamente quase que 300 dias, simbolizando um ano de trabalho. O que Filipe dizia era assim: nem se eu trabalhar um ano, eu consigo sustentar toda essa multidão. E às vezes você diz isso. Talvez nós dizemos isso, que nós não temos condições de ajudar aquele que está necessitando da nossa ajuda. Aí vem agora esse menino, o elemento inesperado. Alguém que aparece do nada. Alguém que não está no meio da comitiva de Jesus. Alguém que não fazia parte do clérigo, não fazia parte da direção da igreja. Alguém que não fazia parte do conselho. Alguém que não fazia parte de nada disso. Ele era apenas alguém que estava entregando tudo que tinha. Às vezes Deus faz isso. Eu creio que líderes fantásticos para a igreja de Formiga, nesse lugar, nessa cidade, em outras cidades, ainda serão ganhos, estão lá fora, e são vocês que vão trazer aqui para dentro. São os elementos que vocês nunca pensaram que seria. São pessoas que você vê na rua, talvez embriagada, talvez fazendo tudo de errado na rua, e talvez você olhe com um olhar de desprezo para ela. Mas saiba de uma coisa: é essa pessoa que possivelmente você vai ganhar para Cristo, vai trazer para cá, e ela vai ser uma bomba, vai ser aquilo que o pastor disse pela manhã, uma dinamite na mão de Deus, para poder transformar, arruinar o inferno nessa cidade. Pastor, na minha cidade há um rapaz muito perigoso, que uma irmã da igreja foi assaltada, levaram a bicicleta dela, e esse rapaz, ele me procurou, falou: pastor, fiquei sabendo que roubaram a bicicleta de alguém na sua igreja. Falei: sim, fulano, roubaram. Pois é, pastor, eu queria saber quem é, porque nós vamos atrás dele, porque aqui no bairro, quem rouba aqui está morto. E ele tem apenas alguns assassinatos no seu currículo. Um homem perigoso, um homem que dá medo de conversar com ele. E eu estava esses dias descansando com a minha família no sul da Bahia, e ele me manda uma mensagem: pastor, eu queria que o senhor começasse a orar por mim, porque eu tive numa célula da sua igreja, e eu estou começando a sentir que Deus quer que eu mude de vida. Isso foi num dia. No segundo dia ele falou: pastor, o senhor ora por mim, porque agora eu estou vendendo churrasquinho, porque eu preciso sobreviver. E olha, pastor, eu estou precisando de um fogão de 2 bocas. Se o senhor puder me arrumar, porque eu quero viver uma vida agora reta diante de Deus. Aí deu minutos depois, ele falou: pastor, não precisa mais me dar o fogão, porque o fogão eu já ganhei. Alguém já trouxe o fogão aqui em casa. Eu falei: filho, Deus está movendo sobre a sua casa, sobre a sua família, e fica firme. E eu disse para ele: olha, o dia que você se firmar mesmo em Cristo, o que você vai fazer? Ele: ah, pastor, eu vou voltar aonde eu sempre estive, naquela sujeira, mas para trazer todo mundo que estava perdido para a presença de Deus. Talvez, pode aplaudir para Jesus. Talvez a pessoa que você despreza hoje vai ser o maior evangelista de Formiga. Talvez a pessoa que você talvez não dá crédito para ela vai ser como esse menino, o cara do alimento.
O cara que vai prover alimento, o cara que vai chegar aqui e vai falar: pastor, eu vim, conta comigo, onde o senhor quer que eu vou? Porque Deus, Ele faz coisas estranhas que nós não entendemos. Os valores de Deus são diferentes dos nossos valores. Guarde no seu coração que era um ano de trabalho que era necessário para poder sustentar aquele povo um dia. E às vezes nós falamos que não temos tempo, não temos recursos, não temos para... Eu acho que é só lá em Guarapari, aqui não, pastor. Mas lá eu tenho poucas células ainda, mas algumas delas falam assim: ah, pastor, eu estou sem dinheiro para poder fazer o lanche da célula. Eu estou com dificuldade para fazer o lanche e está difícil, eu não sei. Pastor, tem como dar uma ajuda aí? Tem como fazer isso aqui? Irmão, são pessoas que colocam às vezes a dificuldade em pequenos detalhes, que se eles tiverem fé e prosseguirem adiante, Deus vai fazer tudo acontecer. Esse menino entrega tudo. Sabe o que acontece? Agora começa um trecho da pregação. Te contei até aqui para você entender toda a história, para você entender o contexto de tudo que está acontecendo. A Bíblia diz agora que algum milagre começa a acontecer, o milagre da multiplicação que você já conhece. Mas olha o que diz o versículo 12 e 13 do mesmo capítulo do livro de João, capítulo 6. Se alguém puder colocar aqui no quadro, preste atenção no que acontece, porque a Bíblia diz que em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58, que o seu trabalho no Senhor não é em vão, que Ele recompensa aqueles que trabalham para o teu reino. Você sabia que Deus é um Deus que tem prazer em presentear? Quer um exemplo disso? Persevere até o fim e receberá. Vamos lá, gente. Receberá a coroa da vida, coroa da vitória, presente. Em Marcos capítulo 10, versículo 28, 29 e 30, quando Pedro tem uma crise, não Pedro, mas os seus discípulos provocam uma crise nele, e Pedro começa agora a indagar. Pode deixar aquele versículo ali. Pedro começa agora a indagar, fala: Senhor, olha, nós largamos tudo para te servir. Eu era um camarada que eu tinha uma empresa de pescaria fantástica. Se bem que aquele dia que o senhor me encontrou, o negócio não estava legal. Mas a nossa empresa sempre foi uma empresa. Inclusive, Jesus, se o senhor não sabe, a gente exportava para as cidades vizinhas aqui. E eu quero dizer algo para o senhor: olha, eu estou caminhando contigo já faz 2 anos. Eis que nós que estamos aqui, ele fala em nome agora dos 12. Eis que nós que estamos aqui largamos tudo para te servir. Olha como é que Deus é um Deus de presente. Porque agora Jesus responde: olha assim, Pedro, eu não conheço ninguém nessa vida que tenha largado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não venha receber 100 vezes mais. Espera aí. Eu não conheço ninguém que tenha largado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não tenha recebido 100 vezes mais nessa terra. Você pode dizer um amém? Aí vem uma vírgula: e no pós-vir, a vida eterna. Pode aplaudir o Senhor nessa noite. Jesus é aquele que presenteia todos aqueles que se dispõem, todos aqueles que vão em seu nome, todos aqueles que estão disponíveis para poder alimentar a multidão. Aí vem esse menino agora. Alimentaram os 5.000 homens, alimentaram as mulheres, alimentaram as crianças. Aí alguém grita assim: Jesus, ei, sobrou ainda. Jesus fala: sobrou o quê? Peixe? Peixe não pode sobrar, porque peixe é ensinamento, é doutrina. Doutrina nunca é demais. O que sobrou? Pão. Então recolha, por favor, todos os pães que sobraram, coloca em 12 cestos. E alguém de repente pergunta: Jesus, mas para quê? Já alimentamos o povo, já despedimos o povo, e nós não temos condições de consumir esses
cestos, essas 12 alcofas de pães. Para quem que nós vamos dar isso? Jesus, para o menino. Você não entendeu? O menino, ele chegou com quantos pães? Voltou com quantos para casa? 12 cestos. Espera aí, mas o ano tem quantos meses? Espera aí, mas Felipe falou que era o trabalho de quanto tempo? Espera aí, o menino voltava com suprimento para quanto tempo? Então penso eu que se o menino tivesse naquele tempo um celular, ele ia ligar: mãe, você não sabe o que aconteceu, minha filha. Eu estava aqui, encontrei com um homem chamado Jesus. Ele pegou a minha merenda, pegou o meu peixe. Mãe, deixa eu dizer uma coisa para a senhora: aluga um barraco aí, contrata 2 funcionários, porque aqueles pães que a senhora fez transformou em 12 alcofas. Nós vamos montar uma padaria nesse lugar aí, mãe. O negócio agora, mãe, foi fantástico. Deus multiplicou, Jesus multiplicou. Jesus sempre vai multiplicar o recurso da tua vida quando você alimentar as multidões. Sempre Ele vai te surpreender na sua casa, quando você estiver disposto a alimentar as multidões. Quem poderia imaginar que um menino ia dar? Eu não sei cantar. Se quiser alguém do louvor ficar aqui em cima para me ajudar, que a gente vai. É assim que Deus faz. Vocês não sabem essa canção? Vem cá, pastorzinho, me ajuda a cantar aqui, pastorzão. Quem poderia imaginar? Irmãos, eu tento, mas não consigo. Quem será aquele que vai alimentar a multidão nessa noite aqui? Poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão. Será que você pode cantar essa canção nessa noite? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar um menino ia ajudar a alimentar a multidão? A última vez. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Mãe, a senhora já contratou os funcionários? Filho, você está ficando louco? Não, mãe. Aconteceu aqui. E eu consegui até um frete grátis para levar até a nossa casa. Monta uma padaria. Nós temos agora recurso para viver 1 ano. E Felipe, na sua mente, no seu coração: poxa vida, se eu tivesse acreditado, se eu tivesse dado alimento, se eu tivesse abençoado esse povo aí, era eu que seria abençoado. Porque Deus sempre vai surpreender aqueles que se dispõem a fazer o teu obra, o teu chamado. Querido, para quem prega o evangelho sempre tem um prêmio. Eu estou quase encerrando. Você conhece muito bem a história de Naamã. E vou encerrar com essa história. Pastor, mas o que tem a ver Naamã com um peixe, com um pão? Isso nós chamamos de equação bíblica. A Bíblia inteira é uma equação. E certa feita, Naamã, ele foi guerrear lá em Israel, na Síria, em Samaria, melhor dizendo, e pegou uma moça, uma serviçal. Para que a serviçal? A serviçal era para lavar as roupas que Naamã tinha, porque a mulher de Naamã não aguentava mais tirar a atadura, lavar na pedra, coloca a atadura. Então a mulher de Naamã falou assim: cara, dá um jeito, arruma uma empregada para mim, que eu não aguento mais, é tanta sujeira. Então eles guerrearam em Samaria e trouxeram uma moça de Samaria. Trouxeram uma moça de lá. E a moça era serviçal. Ela começou a trabalhar na casa de Naamã.
Mas o serviço era tão difícil, pastor Alvim, de limpar aquelas ataduras cheias de pus, cheia de lepra, cheia de sujeira, cheia de sangue, que ela chama agora na mãe e fala assim: ei, peraí, cara, se você conhecesse, porque lá na minha terra tem um profeta, porque eu não aguento mais lavar essa roupa, e esse profeta pode curar você. Presta atenção. A Bíblia diz então que Naamã, ele vai até esse lugar para encontrar com quem? Com Eliseu. E Eliseu daquela ordem que você já conhece, ele se mergulhar 7 vezes. Aí no final, quando Naamã estava curado, perceba que Naamã agora pega os seus tesouros. Ele pega a prata, ele pega a roupa, ele pega o que ele levou de valor para presentear quem? Eliseu. Eliseu falou assim: não, ei, isso não é meu, eu não posso tocar nisso, isso é a árvore de Deus. Que árvore, pastor? Aquela do jardim do Éden. Lá no Éden, Deus plantou quantas árvores? 4. 3 eram suas, ou melhor, 3 pertenciam a Adão e Eva, uma era dele. Mas ele disse: vocês podem comer das 3, mas da minha não. O que Deus queria dizer? Olha, eu quero ser sócio em tudo que vocês fazem, eu vou ter uma parte em tudo que vocês têm. Em tudo que vocês têm, uma parte será minha, mas não toque no que é meu. E naquele dia, Eliseu não quis tocar naquilo que não era dele. Mas havia um obreiro, um ajudante, que chamava Geazi. E a Bíblia diz que depois que Naamã foi com a sua carruagem, Geazi olhou para um lado, viu que o pastor não estava, olhou para o outro, viu que o outro pastor não estava, falou assim: eu perder essa bênção desse din-din, eu vou atrás. E Geazi foi atrás. E Geazi falou assim: olha, eu vim das montanhas de Efraim. Por quê? Porque Elias era de lá. Ah, mentira. Eu vim das montanhas de Efraim. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe aquele negócio que você ia dar a Eliseu lá? Sim, isso aí. Pois é. Ele não quis, né? Mas a gente quer. Pode deixar tudo. Ah, sim, senhor. Descarregou. Pode levar. Quando Geazi chega até Eliseu, Eliseu fala assim: cara, onde você estava? Ele: eu? De lugar nenhum. Ele: ah, rapaz, você estava em algum lugar, porque eu senti no meu coração que você estava fazendo alguma coisa de errado. Porque você desejou riquezas, desejou cidades, você desejou reinos, fazendas, terras, e você tomou sobre sua mão aquilo que não é teu. E a partir de agora você vai ficar um homem leproso. Por quê que Geazi ficou leproso? Porque não foi Geazi que pregou para Naamã. Não entendeu? O prêmio, o ouro e a prata, as roupas, não era para Geazi, não era para Eliseu. Não foi Eliseu que anunciou a salvação para aquele homem. Não foi Geazi que anunciou a salvação para aquele homem. Quem foi? A empregada, a serviçal. Ele teria que voltar com aquele tesouro e entregar a serviçal, porque Jesus não deixa ninguém que pregue o teu evangelho sem a recompensa. Ele não deixa ninguém que dá os seus únicos pães, os seus únicos peixes, assim. Não. Nessa noite, Jesus está levantando no nosso meio provedores de alimentos. Vocês da galeria, Jesus está levantando provedores de alimentos nessa noite. E vocês verão a multiplicação, não somente no reino de Deus, mas também na sua casa. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 6, versículo 11, que aquele que dá a semente ao que semeia também é fiel e justo para multiplicar o fruto de justiça da vossa sementeira.
E nessa noite Jesus está levantando, já sei que tem uma multidão aqui, mas está levantando uma multidão de pessoas que vão financiar, que vão ajudar, que vão fazer acontecer, que vão dar alimento à multidão que está faminta. Porque entenda bem, tudo que você faz para o reino, Ele vai abençoar a tua vida. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer. Quem diria que aquela empregada seria digna de receber o tesouro? Quem diria que aquele menino ia com 5 pães e ia voltar o empresário para a sua cidade? Eita glória! Meu Deus. Quem poderia imaginar que aquele menino tão pequeno ainda conseguiu entender os propósitos de Deus? Por isso que às vezes nós precisamos desse coração de criança, esse coração inocente, de acreditar. Eu queria fazer um convite para você nessa noite, se o pastor Alvim me permite. Um convite para você que vai ser um alimentador de multidões famintas. Você que sente o chamado aí dentro do seu coração, mas às vezes você acha que você não é competente para isso. Talvez você sente o desejo do coração de ser aquela pessoa que vai dar alimento. Pastor, que alimento você está dizendo? Físico ou espiritual? Os dois. Mas talvez hoje você não tenha condição para isso. Você que quer receber na sua casa milagres fantásticos da multiplicação, eu queria convidar você a vir aqui à frente. Deixa o Espírito Santo te trazer, te comover. Deixa Ele tocar em você. Não venha ser porque eu estou te chamando. Venha você que quer experimentar a multiplicação na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Venha você que a sua empresa talvez não esteja bem, mas comece a cuidar daqueles que estão famintos, que Deus vai fazer prosperar a tua empresa. Quem poderia imaginar? O menino ia ajudar a alimentar a multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu queria fazer o segundo convite da noite. Pastor, eu entrei aqui, mas na verdade eu nunca aceitei a Cristo como meu Salvador. Mas eu vim hoje, alguém me convidou para estar aqui. E nessa noite eu queria assim entregar a minha vida para esse Jesus que multiplicou pães e peixes. Não só que multiplicou pães e peixes, mas aquele que prometeu a vida eterna. Eu queria saber se alguém nessa noite que queria entregar sua vida para Cristo. Faz um sinal assim bem alto, por favor. Alguém nessa noite que queria entregar sua vida a Jesus nesse lugar? Um lá atrás. Lá atrás alguém, traga para cá. Mais alguém? 2. Há mais alguém? Alguém, pastor, eu preciso desse Jesus. Pastor, as coisas lá em casa não vão bem, eu preciso experimentar disso aí. Há alguém nessa noite? Há mais alguém? Há mais alguém? Os pastores estarão orando por vocês aqui. Há mais alguém? Eu queria que nessa hora você não ficasse aqui olhando para mim e nem para os irmãos que vão tocar. Você vai começar a falar com Jesus agora que você está disponível. Fala: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa eu alimentar a multidão que está faminta. Jesus, me capacita para isso. Jesus, me dê condições para isso. Jesus, me ajuda. É Ele que vai te ajudar. O seu pastor vai te orientar, vai te dar força, claro, mas é Jesus que vai conduzir os teus passos. Quem poderia imaginar? Começa a falar com Ele. Menino ia ajudar. Começa a falar com Ele nessa noite. Alimentar a multidão. Você que acompanha pela internet, ore aí também. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Poderia imaginar um menino me ajudar a alimentar a multidão. É assim que Deus faz. Começa a falar no seu